Olá, meus irmãos e meus amigos e ouvintes da gloriosa Palavra de Deus. Nós estamos na tarde de sexta-feira. Hoje é dia 29 de setembro. Amém? Estamos felizes porque nosso Deus tem nos abençoado grandemente. E pela misericórdia do Senhor Jesus é que nós estamos aqui mais uma vez para meditarmos na Palavra do Senhor com vocês. O título da mensagem de hoje é Avivamento. Avivamento. Se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 17 a seguir. Vamos para a Palavra de Deus? Amém? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Versículo 17. Atos 2, 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Glória a Deus. Meus amados, nós estamos vivendo dias difíceis na Terra. Nós estamos vivendo dias difíceis na Terra. O mundo vive uma decadência moral, social, catastrófica. É muita guerra, né? Muitas guerras, rumores de guerras, violência, fome. Em uma parte do planeta está chovendo, outra parte está fazendo sol, está aquecendo a terra. Enfim, a humanidade de hoje, a geração de hoje é uma geração muito pecaminosa. A humanidade só quer se preocupar, só se preocupa com as coisas materiais. Ninguém pensa em servir a Deus, em adorar a Deus. A humanidade, enfim, eles se preocupam somente em diversões carnais, se preocupa em trabalhar, ganhar muito dinheiro e ter casas boas, carros bons, uma vida de fartura, As pessoas querem cada vez ser profissionais, melhorar na sua profissão, fazer cursos e faculdades. Enfim, a nossa geração de hoje não é uma geração espiritual, é uma geração totalmente materialista. Todo mundo só pensa em ganhar dinheiro, melhorar sua questão financeira. Ninguém pensa no futuro que nos espera. Muitas pessoas estão fazendo projetos e planos para daqui 10, 20, 30 anos, e às vezes, depois de uma semana, ele perde a vida
E acabou aquele projeto, aquele sonho dele ficou inacabado. Não concluiu os seus projetos. E as pessoas não pensam no amanhã. A humanidade não se preocupa com a sua alma. Ninguém está preocupado com o amanhã, o que poderá acontecer. E o que nós vemos aqui, o título dessa mensagem de hoje, que é sobre avivamento, é que nos últimos dias, Deus disse que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Não é toda a humanidade. Tem pessoas que não têm condições. Toda a carne. Ele quis dizer que muitas pessoas que não têm o Espírito vão ter o Espírito de Deus. E Deus nunca perdeu uma batalha. A primeira guerra que aconteceu no mundo espiritual, antes da formação do mundo, ela está registrada em Isaías, capítulo de número 14. Isaías, capítulo de número 14, versículo 13 a seguir, diz assim: E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, e da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O projeto de Satanás. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A resposta que ele teve. Meus amados, vamos para Apocalipse. Capítulo 12, versículo 3 a seguir. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou sobre si a terça parte das estrelas. Estrelas aqui significa anjos. A terça parte dos anjos. E lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, Maria, para que, dando à luz Jesus Cristo, o Messias, tragasse o seu filho. E deu à luz um filho, um varão que há de regir todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Aqui foi rapidinho o que aconteceu no passado. Veio para João na ilha de Patmos e foi arrebatado para Deus. Aqui foi resumido tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus, que ele fez o trabalho e voltou para o Pai. Meus amados, meus irmãos, nós vemos aqui que Deus nunca perdeu uma batalha. A primeira batalha foi contra Satanás. E a terceira parte dos anjos foram após Satanás. Ou seja, a Bíblia não fala, não tem relato, porque são palavras seladas. Mas na minha imaginação humilde e simples, eu entendo que Satanás conseguiu convencer com a mentira. A mentira, às vezes ela convence, mas depois só traz prejuízos. Só traz prejuízos. A pessoa pode usar a mentira e conquistar alguma coisa com a mentira, mas em curto tempo, em curto espaço de tempo, aquela mentira vira contra a própria pessoa. Daqui a pouco nós teremos o fechamento dessa passagem, o resumo, ok? E então Satanás, eu creio que com a sua mentira, porque João 8,44 diz que ele é o pai da mentira, ele que criou a mentira, ele enganou a terceira parte dos anjos lá no céu. Mas quando Deus entrou em ação, Satanás foi criatura de Deus. Ele não sabia
o poder, a autoridade de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Ele não sabia. Ele pensava que Deus era restrito àquilo da... Deus é tamanho da nossa imaginação. Se você imagina Deus pequenininho, para você ele é pequenininho. Se você imagina Deus como Davi imaginava, que Deus coloca as águas do oceano tudo na concha da mão, Deus é muito grande. E depois lá em Hebreus diz que Deus é um fogo consumidor, e é mesmo. Deus apareceu lá no Monte Horebe para Moisés em uma sarça, e a sarça não se consumia. Depois, para o mesmo Moisés no Monte Sinai, o monte fumegava, e Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem beber água e sem comer, na presença de Deus. E quando Moisés desceu do Monte Sinai, o rosto de Moisés brilhava como uma luz tão forte, que Arão teve que cobrir com o véu o rosto de Moisés, para que o povo não morresse. Senão alguém ia olhar para Moisés e ia morrer, porque a glória de Deus estava no rosto de Moisés. Imagina que Deus, meus amados, que Deus, meus irmãos, é que nós servimos. Você imagina? Então nós vemos aqui, meus amados, que quando houve batalha nos céus, em que Deus derrotou Satanás, e ele levou consigo a terça parte dos anjos, que aqui diz que era estrelas, a sua cauda, o dragão vermelho, Satanás. Ele foi lançado ao inferno, às profundezas do inferno. E milhares e milhares e milhares, miríades de anjos caídos seguiram ele. Em João 14, verso 1, diz assim, vamos ver? João 14, verso 1 diz assim, o Senhor Jesus falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Ou seja, Deus e mim. Jesus estava referindo a ele. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Mas por que há morada na casa do meu pai? Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essas palavras aqui, meus amados, foi dita pelo Senhor Jesus para os discípulos naquela época. Ele dando uma palavra de conforto, uma palavra de esperança para os discípulos, que estavam meio desorientados. Ele não sabia se eles acreditavam em Deus ou em Jesus. Ele disse: credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Por que há muitas moradas na casa do meu pai? Eu creio que, na minha humilde percepção, no meu humilde entendimento, eu creio que essas moradas, se tem morada, é porque alguém morava naquela casa. E alguém desocupou aquela casa e foi embora. Se é muitas moradas, porque aquelas moradas, alguém estava ocupando aquela casa. E Jesus disse: eu vou preparar um lugar. Mas se já tem morada, por que Jesus foi preparar lugar? É porque ele foi dar uma limpada, uma ajeitada naquelas casas que antes eram ocupadas pelos anjos caídos. Supomos que tem 1 bilhão de casas. 1 bilhão de casas. Supomos aqui, na minha imaginação, 1 bilhão de casas vazias. Deus quer
Deus quer colocar novos moradores nessas casas. E é por isso que Jesus veio até o mundo, até essa terra, para morrer e comprar com seu sangue derramado na cruz do Calvário um povo seu, zeloso e especial de boas obras, para ocupar essas moradas que antes eram ocupadas por anjos que estão caídos agora. E Satanás quer fazer tudo para que ninguém ocupe aquela casa. Aqueles anjos que tinham suas casas lá, que são anjos caídos e que agora são demônios, ele não quer que você vá para lá. Ele quer que você fique no inferno com eles. Por isso que ele faz tudo. Coloca no meio do povo confusão, briga, divergência, separação, desânimo, para a pessoa não servir a Deus. Eles sabem, Satanás e os demônios sabem, que lá é um lugar de maravilha, é um lugar de bênção, um lugar de alegria, de paz, de fartura, na presença de Deus, meus amados. É coisa inexplicável, jamais poderemos imaginar o que é estar na presença de Deus. Ainda mais com um corpo incorruptível. Não teremos mais doenças, não teremos mais que usar óculos, não teremos mais que usar essas vestimentas materiais. É Deus que vai vestir todo aquele que for salvo, que herdar o reino dos céus. Terão vestimentas espirituais dadas por Deus, alimento espiritual. Será um novo corpo que não vai ter canseira. Você pode comer à vontade que você não vai engordar. Você não vai sentir fraqueza nas pernas. Você não vai sentir tristeza. Lá não tem nada disso, lágrimas, choro, pranto, não. Só que tem uma coisa. Nós iremos ficar eternamente na presença de Deus, adorando e glorificando e exaltando o nome santo daquele que é digno de toda honra e toda glória. E essas moradas que Jesus foi preparar já estão prontas. Está esperando somente a ordem do Pai para vir buscar a sua igreja. Só que tem um porém. Nos últimos dias. Então, como já disse, nós estamos passando por momentos difíceis aqui na Terra. Em vários países existem crises financeiras, materiais, crises políticas. Só que Deus nunca perdeu uma guerra. Deus vai entrar em ação. Aquilo que parece que está perdido, não está perdido, não. Eu creio que voltando lá atrás, eu creio que quando Satanás foi expulso do céu, com seus anjos caídos, lançados no inferno, cá entre nós, isso é uma suposição minha, um pensamento escatológico. Eu creio que o anjo falava com o outro: olha, e essas casas vazias agora? Tantas casas vazias. O anjo conversava com o outro: olha só, o morador dessa casa rebeliou contra o Todo-Poderoso, contra o Senhor, e foi lançado. Aí foram os anjos, aí aquela casa também, milhões e milhões de casas todas vazias, porque os moradores foram lançados no inferno. E os anjos começaram e agora? O que vai acontecer? Eu creio que aparece lá o arcanjo Miguel e diz: olha, o Senhor já tomou providência. E eu agora estou no lugar do dragão vermelho. Agora eu sou representante do Senhor. Arcanjo Miguel disse: eu sou o representante do Senhor. Isso é uma suposição minha, um pensamento escatológico. Então o Senhor vai preencher todas essas casas. Em breve teremos novos moradores. O anjo olhou para o outro: mas que moradores? Vocês vão ver, aguarde. Vai entrar por essa porta celestial, pelos portais celestiais. Muito em breve vai entrar milhões e milhões e milhões de pessoas humanas lá da terra, que serão compradas pelo Cordeiro. Ele vai comprar com preço de sangue milhões e milhões. E você está incluso. Se você perseverar na presença do Senhor até o fim, você está incluso
na lista desses moradores que terão casa de graça. Você não vai pagar nem luz, nem água, nem prestação. E a casa não é como essas casas do planeta aqui, terra, não. É de ouro puro. Coisas maravilhosas que jamais a nossa mente vai conseguir alcançar, imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que servem a Ele com humildade, com integridade. Meus amados, Deus nunca perdeu uma batalha, como disse. Na batalha de Davi com Golias, Deus venceu a batalha. Aquela pedra, Davi tacou, mas não tinha muita força para matar Golias. Foi Deus que colocou velocidade na pedra para atravessar o capacete e furar a testa de Golias. Foi Deus. A batalha foi Deus que venceu. A batalha foi Deus que venceu. Josué, quando lutou contra os amorreus, heteus, jebuseus, fariseus, quem venceu a batalha? Não foi Josué, foi Deus. Foi Deus que venceu. Quando Gideão venceu os midianitas com 300 homens contra 32 mil midianitas, foi Deus que venceu a batalha, não foi Gideão. Meus amados, Deus nunca perdeu uma batalha, nunca. Jamais Jesus iria vir nessa terra morrer para salvar 1000 pessoas, jamais. Já quero concluir essa mensagem de hoje deixando um recado forte para vocês que nos ouvem. Que Deus vai mandar um avivamento em todo o planeta Terra. Nos últimos dias nós teremos um avivamento. E as pessoas que estão afastadas da presença de Deus irão voltar para os braços do Pai. Porque o Pai nunca desiste. O Pai nunca desiste daquele que está caído, afastado. Por mais que a pessoa está fraca, o Pai está ali com o braço estendido para alcançá-lo e trazê-lo de volta para a presença dele. Jesus, meus amados, não morreu em vão. O sangue do seu Jesus foi derramado na cruz do Calvário, não foi em vão. Jesus jamais iria derramar seu sangue para salvar meia dúzia de pessoas. Jesus jamais iria derramar seu sangue para salvar uma dúzia de pessoas. São milhares e milhares e milhares de pessoas que estão com seus nomes para serem escritos no livro da vida. Ainda não estão escritos, sabe por quê? Está faltando apenas uma coisinha: arrependimento. E tomar uma decisão. Renunciar às coisas deste mundo. Meus amados, vocês que nos ouvem, nos assistem, não compensa as coisas deste mundo. Não compensa você ficar trocando Deus por uma bebida alcoólica, por um vício qualquer. Não compensa trocar Deus por um prato de lentilha. Não faça isso, meus amados. Não faça isto. Sirva a Deus de verdade, com um coração sincero. Renuncie a esse mundo. Renuncie a sua novela, você que gosta de novela, futebol. Renuncie a tudo isto. Venha para a presença de Deus com um coração íntegro e sincero. Obedeça os mandamentos. 10 mandamentos? Não, são 2. Amai ao próximo. Amai a Deus e amai ao próximo. Só isso, 2 mandamentos. Aquele que ama a Deus, ele vive para Deus. A vida dele não é mais dele, não pertence a ele. A nossa vida não pertence mais a nós, pertence a Deus. Ele que é o dono da nossa vida. Meus irmãos, meus amados, se você ama o seu próximo, você não vai querer o mal do seu próximo. Você vai querer o bem dele. Se vê que ele está passando necessidade, fica sabendo, ajuda ele. Se ele está doente, vai lá, ore por ele. Se ele está caído, ajude a levantar ele. Aquele está lá na Cracolândia, aquele está lá viciado. É uma alma que está ali preciosa. Precisa da nossa ajuda. Vamos orar por eles. Vamos interceder por aqueles que estão afastados da presença de Deus. Deus requer isso de nós. E tem uma coisa, nos últimos dias, Deus vai fazer um rebuliço no planeta Terra tão grande
que milhões e milhões de almas virão para Jesus. No último momento, assim como lá na cruz, ele salvou ali o ladrão da direita. Eram dois ladrões, um da esquerda e um da direita. Significa o quê? 50% da esquerda, 50% da direita. Ele salvou 50% dos ladrões que estavam ali. Perdeu um ladrão, mas ele ganhou outro. Ou seja, ele pode perder 1 milhão de ladrão e ganhar 1 milhão de ladrão. Então, meus amados, não é só ladrão, a salvação é para todos. Eu quero dizer que lá na cruz tinha 2 ladrões, mas Jesus está salvando todos aqueles que se arrepender da mesma forma que o ladrão se arrependeu. Da mesma forma, onde há arrependimento, há perdão. Onde há renúncia, há perdão. E onde há perdão, há salvação. E onde há salvação, é vida eterna com Cristo. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Espero que você gostou dessa palavra e que você possa fazer parte desse avivamento nos últimos dias, que vai acontecer muito em breve. Deus vai sacudir o Brasil. Deus vai sacudir o mundo com um avivamento tremendo. Eu espero, eu confio, eu tenho certeza. Se você gostou, deixe um joinha aí. Avise os demais irmãos, amigos seus, para inscrever no canal do Waldemar, para que nós fortalecemos mais nosso canal, que seja mais fortalecido. Deixe joinha, deixe seu comentário embaixo aí, tá? Nos dê esse apoio para nós avançarmos mais e mais com as nossas mensagens para o bem daqueles que servem a Deus, para que muitas pessoas sejam alcançadas com as nossas mensagens e possam se arrepender e vir para os braços do Pai, que o Pai ama todos e por igual. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.